Bom dia! Começa agora a edição desta sexta-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição, hoje vamos falar principalmente dos assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, recebemos o advogado, que também está aqui conosco, Antônio Carlos Romão Rezende, especialista em direito sindical e coletivo. Doutor Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, Wagner. E também está aqui comigo o consultor portuário Wagner Pereira. Wagner, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Nathalie, obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com o Antônio para a gente poder falar sobre os assuntos da nossa Baixada Santista, especialmente do Porto de Santos, a nossa joia. E hoje, um programa muito especial onde a gente vai fazer um recorte, uma análise dessa reforma trabalhista que já fez aí seu primeiro ano. Verdade. Né? Já é um bebezinho aí de um ano, mas que trouxe uma série de transformações para as relações do trabalho. Fazendo recorte para o setor portuário, doutor Antônio, quais foram as principais mudanças e o que, de fato, trabalhador e quem contrata ganham nesse novo jogo com essa nova lei? Certo. Bom, Nathalie, inicialmente, nós temos aqui dados oficiais de redução de número de processos, né? Antes de falar da questão portuária, dizer o efeito positivo dessa reforma. Houve realmente uma redução? Sem dúvida. Hoje a gente está falando em 40% quando considerado o período anterior, né, do ano anterior à reforma e depois do ano após reforma, nós tivemos uma redução de 40%. Isso representa quase 1 milhão de processos a menos distribuídos. Então, obviamente que, como por consequência, isso faz com que a justiça seja mais célere e tudo mais. Na questão portuária, por exemplo, na questão dos trabalhadores avulsos, isso não influenciou muito, porque desde aquela lei de modernização dos portos, ela já excetuava as categorias organizadas por meio de convenções coletivas com contratações diretas. Então isso não mudou, não teve assim um reflexo ainda. Não teve um impacto. Ainda não. O que acontece? A gente precisa de um período dessa pós-reforma para que os processos cheguem lá no TST, para que sejam revistas as jurisprudências. A gente ainda não está maduro para isso. Falando em TST, o TST essa semana deu ganho aos terminais no que diz respeito à contratação de 100% da mão de obra vinculada. E há algumas entidades, alguns sindicatos que já declararam que isso pode causar um desemprego em massa no Porto de Santos. Isso, de fato, pode acontecer? Olha, Nathalie, eu não acredito nisso pelo seguinte, a mão de obra portuária ela é muito especializada, né? É uma mão de obra que requer especialização. Então, por mais que mudem os modelos de contrato, isso nunca vai mudar. Sempre vai precisar de profissionalização e etc. Então, eu não consigo ver uma possibilidade de demissão em massa e também quero considerar o fato de que os trabalhadores avulsos sempre tiveram uma condição diferenciada da contratação direta. Então, isso não mudou. Eu não consigo ver demissão em massa, só uma readequação de formas de contratação, só isso. E essa readequação vem de encontro a essas transformações que o mercado está vivendo, Sem né, Wagner? dúvida. E bem como o Antônio coloca ali, a questão, essa mão de obra ela vai ter que ser absorvida, mesmo que ela mude de um modelo de contratação direta para atender uma questão de legislação. A gente não tem como produzir novos trabalhadores com o mesmo conhecimento. A gente está falando de pessoas que têm 20 anos de trabalho no portuário, que têm cursos específicos. Então, assim, essa mão de obra, na pior das hipóteses, ela não se extingue. Ela simplesmente migra de modelo. Então, acho assim, trouxe uma flexibilização que é mais importante. E essa flexibilização, ela visa principalmente dar mais ganho de poder nas negociações para os trabalhadores. Então, acho que é tudo uma questão, como bem colocado, de adaptação, de tempo. Nossa categoria não foi afetada num primeiro momento, então agora é ver como essas novas relações vão se dar para nível de futuro. E quando a gente fala de recolocação, de uma readequação, a gente não pode deixar de falar da importância da qualificação constante. Sem dúvida. Especialmente porque a gente vive numa era muito tecnológica, onde a gente sabe que as relações do trabalho de quem ficar à margem dessa tecnologia realmente vai ser de exclusão. Como é que você avalia esse mercado que está à disposição, mercado de qualificação, eu digo, para esse trabalhador portuário que trabalha como avulso? Nathalie, hoje nós temos uma série de empresas que trazem modelos de treinamento, inclusive com modelos de simulação para capacitar os funcionários.
O que eu vejo ainda é que falta um pouco da consciência para que a gente possa aplicar treinamentos mais adequados ao que vem para o futuro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já tem, por exemplo, sindicatos que participam diretamente de decisões de processos que serão automatizados futuramente, um gate, uma descarga de navio, etc. E que isso é feito junto com os sindicatos e os terminais dizem lá, as empresas dizem, olha, em 1 ano nós estaremos fazendo essa função desta forma. Então, quer dizer, há um diálogo. Há um diálogo já lá fora. O que falta aqui é a gente ter esse alinhamento para poder ter uma previsão do que o sindicato pode ofertar de qualificação para esse funcionário, para que ele não seja extinto. E por que na tua avaliação, e depois eu vou perguntar também na avaliação do Dr. Antônio, por que essa distância é tão grande? Porque a gente ainda tem um modelo de sindicato de sindicalismo, né? de separação entre o funcionário e o empregador. De segregação, onde a figura do empregador ela é meio demonizada ainda, né? O que não deveria ser, nós deveríamos ter uma relação harmônica. Há muitos sindicatos das categorias portuárias que se falam bem, mas nós ainda precisamos, no chão de fábrica, que a gente diz, né? Que são os trabalhadores braçais, que ainda fazem atividades que, obviamente, com a vinda da tecnologia irão sumir, uma aproximação melhor para que se tenha esse planejamento e se possa ofertar cursos para que eles possam amanhã serem absorvidos em áreas mais nobres. Porque as automações, Natália, é muito importante que o telespectador entenda o seguinte, uma automação de processo, ela vem principalmente para trazer qualidade de vida para o funcionário que hoje executa a função. Exatamente. Tirando a possibilidade de acidentes, insalubridade. Então, é muito importante que esse alinhamento... A tecnologia não é inimiga, Não é inimiga, ela vem para melhorar a qualidade de vida. Então, é importante que nesse plano se observe para onde vão nos próximos passos as pessoas. E aí sim ofertar treinamentos para que essa pessoa ela possa estar capacitada para assumir essa função. Doutor Antônio, certamente essa diminuição que houve de 40% no volume de ações trabalhistas tem muito a ver com a questão da flexibilização da lei trabalhista, que traz aí um aspecto de conciliação, que Sim. talvez antes dessa lei não existisse. Sem dúvida. Esta mesma conciliação que nós estamos conseguindo nos tribunais, como conseguir esta conciliação entre trabalhadores portuários, e aí eu pego esses trabalhadores que são mais chão de fábrica mesmo, e os sindicatos? Veja, a gente está passando por um processo muito interessante. Com essa mudança sindical, a gente está fazendo com que aqueles sindicatos que sempre atuaram de uma forma efetiva se fortaleçam, e aqueles que existiam só com interesse arrecadatório acabam se afastando. Ou político partidário, Exatamente. Né? Então, o que acontece? Eu vou ratificar a fala do Wagner, né? Os sindicatos eles precisam estar atuantes, acompanhando todas essas transformações. Mas aqueles que não estavam trabalhando não estavam acompanhando o cenário e tudo acontecendo. Estavam apenas recolhendo aquela fatia obrigatória do imposto. O que está acontecendo hoje? A gente está indo para um caminho em que elas vão se interessar pelos problemas que afligem ali as categorias, né? E eu acho que naturalmente esse processo vai ocorrer. Essa questão do diálogo, essa questão de prever o avanço tecnológico e como você vai reorganizar, né, nas novas funções que são criadas, porque com o avanço a gente não tem como evitar. Exato. Né? O avanço tecnológico é algo que vai acontecer e é impossível de evitar. Aliás, se a gente for pensar no setor portuário, esse avanço aqui no Brasil ainda está atrasado. Pois né? é verdade. Depois falarei sobre isso. Depois falaremos sobre isso, mas está atrasado. Exatamente, mas eu entendo que eu vejo como de forma positiva o futuro nesse sentido, essa integração e essa preocupação em se aproximar mais dos interesses daquelas categorias. Isso vai acontecer. Quando a gente fala da reforma trabalhista, talvez um dos pontos mais polêmicos foi justamente o fim da contribuição sindical obrigatória. E é indiscutível que o nosso país tem um número exacerbado de sindicatos. Sem dúvida. Os sindicatos não vão acabar, né? Não, de forma alguma. Eu vejo até de uma forma, eu vejo o contrário. Um fortalecimento daqueles que de fato executam o trabalho, Sim, não é? Vão sair aqueles que realmente não desempenhavam suas funções como deveriam e vão ficar aqueles que realmente desenvolvem o papel de representação de um jeito eficaz. É assim que eu vejo, porque o sindicato hoje ganhou força por conta da convenção coletiva. Sim. Como a negociação foi valorizada, ela deu segurança jurídica para as relações. Está aí também a razão pela qual houve a diminuição de processo, porque quando você leva um processo trabalhista, é porque você tem alguma dúvida em algumas questões. Sim. E com essa flexibilização, os acordos eles são mais precisos, se aproximam mais das necessidades e evita o conflito.
Na verdade, a gente favorece o diálogo. Sim. A gente favorece o diálogo. Dá força para o diálogo, que é o mais importante do que judicializar, sem dúvida. Quando a gente fala de força de convenção coletiva, o que mudou com a nova reforma trabalhista para quem está em casa entender? Seja para o segmento portuário, aquele que é atingido pela nova lei, seja para os trabalhadores comuns. Vamos fazer primeiro uma diferenciação que nem todos conhecem, de convenção coletiva e acordo coletivo. Acordo coletivo, né? exatamente. A convenção coletiva, ela vale para toda a categoria. Então, por exemplo, são celebradas entre duas entidades, uma representante do laboral e a outra representante do patronal. Exatamente. O acordo coletivo, ele é realizado entre a empresa e uma entidade laboral. Exato. O que muda nesse caso? Só para a gente fazer a primeira diferenciação. Aquilo só vai valer para aquela empresa, quando é acordo. Lógico, sim. E o outro vai valer para aquela coletividade, para aquela categoria toda. Então, quando a empresa deixa de participar desse processo negocial, ela acaba ficando vinculada a um instrumento normativo que ela não ajudou a criar. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Agora é algo feito a mais mãos. Exatamente. Então agora é muito importante a participação das empresas e dos empregados nesse processo todo, porque como um instrumento normativo ele tem força de lei, é importante que eles participem da criação dele. Claro. Porque é aquilo que vai passar a valer para todos. E aqueles que não participarem são obrigados a seguir. Então o que mudou efetivamente? Que tem força de lei e quando ele é levado para a justiça, aquilo que foi tratado não pode ser passado por cima. Isso é o que mudou. Ou seja, aquilo que foi definido, a regra definida antes do jogo não muda depois dele. Exatamente. O que foi combinado, o que foi pactuado vai valer. Antigamente tinha essa dúvida, criavam inúmeras jurisprudências, enunciados e tudo mais. Por isso que vai ser um processo natural. Esses processos dentro da reforma trabalhista vão chegar nos tribunais e vão ser revistas as jurisprudências e tudo mais. Wagner, falando sobre esse aspecto e falando também sobre o número exacerbado de sindicatos, que nós já discutimos aqui algumas vezes. Nathalie, é de arrepiar, né? São mais de 17.500 sindicatos no Brasil. Quando a gente faz um comparativo, falando de Porto, no mundo todo, aí a gente fala de um sindicato, né? E se a gente comparar a quantidade total, a gente fala, por exemplo, de uma União Europeia com 186 sindicatos. E a União Europeia tem mais de 30 países na sua convenção. Então, veja bem, alguma coisa está errada. O Brasil está meio na contramão, mas né, foi uma questão principalmente de lei, né? Você começou a arrecadar, como bem o Antônio colocou, as entidades ficaram muito preocupadas em se arrecadar. E de um assistencialismo que não existe, Que não existe, de uma questão de relacionamento que você tocou anteriormente. Qual é o relacionamento, né? Sempre foi a bandeira de vamos ficar contra o empregador, porque na hora que a balança da justiça pesa, ela sempre pesa para o lado mais fraco. Sim. Né? O que não é errado, desde que tenha a justiça, não é errado. Desde que tenha a parcimônia. Né? Exatamente, mas no final acabava-se tendo uma questão arrecadatória em todo o viés de qualquer assunto levado para a justiça. Né? Então é muito importante o Antônio comentar sobre a segurança jurídica desse novo modelo, que vai permitir com que as coisas sejam alinhadas entre o empregador e o empregado, antes de se levar isso para uma esfera superior. Não dá para dizer nem trabalhador, nem empregador de que, eu não sabia que era assim. Exatamente. E isso traz uma segurança para quem gera emprego. E um outro ponto, não dá mais para a gente conviver com mais de 17.500 sindicatos no Brasil que arrecadaram 3,5 bilhões o ano passado. Esse recurso arrecadado por esses quase 20 mil sindicatos, eles deveriam ser usados, por exemplo, a gente fazendo agora o recorte aqui para o setor portuário, para esses cursos de qualificação que nós falamos no começo do programa? Eu vejo já isso acontecendo em outros lugares do mundo. E era essa a minha expectativa, e é essa a minha expectativa a partir de agora da mudança, especialmente da lei trabalhista. Que os sindicatos eles têm uma consciência de que esses valores arrecadados devem ser investidos em prol de melhorar os processos para os trabalhadores, já visando essas novas fases da automação que nós vamos ter no Porto. Veja bem, nós passamos por um momento em 2014 que foi a questão de automação de um pedacinho do nosso processo, que é a identificação de container, que já impactou no trabalho dos gates. Então muitas pessoas falaram, as pessoas que trabalham no gate vão ficar desempregadas. Não. Porém, vão haver outras partes desse processo de automação que podem sim eliminar a função da pessoa que faz o gate. Para onde essa pessoa vai? Ela tem que ser treinada para trabalhar em olhar as exceções, porque o software ele faz uma análise e exclui aquilo que não é verdadeiro. Quem que diz, olha, é ou não é? É um ser humano, ele que tem inteligência para fazer isso. Então,
os sindicatos deveriam estar mais preocupados em treinar as pessoas nesse tipo de ferramenta para que elas estejam preparadas para a próxima fase. Então, esse é um exemplo de como eu acho que os sindicatos deveriam pegar esse dinheiro e investir. Treinamento e capacitação voltada para as fases que vão mudar no futuro com relação à automação. Até porque existe um fundo, né? Que tem aí, se não me engano, mais de R$1 milhão. Eu não sei para onde esse dinheiro vai e nem no que é investido. Talvez um dia possa se trazer alguém da categoria aqui para explicar. Às vezes a gente não tem uma visão do todo, né? Sim, é claro. importante a gente ter também um sindicalista aqui que possa dizer para a gente, alguém representando as entidades de classe, que possa dizer, olha, esse dinheiro nós estamos pensando em trabalhar dessa forma ou dessa forma. Para nós que estamos de fora, nós vemos um problema. Qual é o problema? A falta de investimento correto com uma visão de futuro para que esses funcionários aí sim não sofram com um eventual desemprego ou uma eventual extinção de uma função. Que, aliás, como dizem os especialistas no mercado de trabalho, 65% das profissões do futuro ainda não existem. Exatamente. Né? E tudo por conta do avanço tecnológico, né? Ratifico a fala do Wagner, exatamente. A gente precisa estar preparado para essas mudanças. E cuidar daquele seu associado é também oferecer a ele essa condição de estar constantemente inserido nesse mercado de trabalho que está em mudança. Sem dúvida. Veja, com essa reforma, quando os empregados e as empresas tiverem cientes de que a participação deles vai mudar completamente o ângulo de visão, né? Eles vão passar a participar e até a contribuir voluntariamente. Sim. Porque você vê, hoje a contribuição é opcional. É opcional. Né? Mas hoje quem quer... E como é que funciona, por exemplo? Quem quer, não querendo te interromper. Não, vamos lá. Quem, por exemplo, hoje quer contribuir com o seu sindicato, já que não é obrigatório, já que não é descontado em folha, como que deve ser feito esse recolhimento? Então, veja, na questão patronal, a contribuição sindical que tornou-se opcional, ela era chamada antigamente de imposto sindical. Exatamente. O que aconteceu? Eles mudaram só a nomenclatura para a contribuição, ela continuou compulsória, ou seja, obrigatória. Se você não pagasse, poderia ser acionado na justiça, etc. E o que acontece? Essa foi a que se tornou opcional, aquela que era paga uma vez por ano, no dia 31 de janeiro. Referente a um dia seu de trabalho. Esse é da empresa, é com base no capital social. Exato. Eles fazem uma conta, pegam umas alíquotas e extraem um valor. Do empregado, sim, um dia de trabalho descontado em folha. Hoje, é necessário uma prévia autorização, inclusive autorização por escrito, individual, etc., para que possa ser descontado. Porém, as entidades laborais, elas têm outras modalidades de contribuição, caso o empregado queira participar do processo. Tem contribuições assistenciais, tem uma série de coisas que são importantes para o sindicato desenvolver o trabalho. Agora, a gente só paga para quem a gente acredita, não é verdade? Então, o processo que a gente está passando é exatamente esse, é dizer assim, olha, eu contribuo naquilo que eu acredito, aquilo que eu entendo que efetivamente vai me atender. Que traz valor, né? Exato. Então, é possível, sim, quem queira participar, por exemplo, as empresas. Elas precisam participar, elas precisam estar dentro disso, entender o que está acontecendo e até fortalecer, mas tendo a consciência de que não, eles estão me representando. Inclusive, é lógico, até complementando essa questão de como vai ser essa relação, lá fora existem muitas empresas que, quando o sindicato ele é atuante, investe direto e paga treinamentos porque sabe da qualidade que aquele sindicato oferta. Isso no Brasil ainda não existe, né? Até porque eu tenho um sonho de ver um dia. Até porque existe hoje dinheiro sobrando que a gente não sabe para onde está indo. Esse é o ponto, né? Por isso que eu acho importante a gente fazer uma observação muito importante aqui. É necessário que as pessoas que representam os sindicatos tenham espaço para falar e dizer que, olha, efetivamente nós estamos fazendo isso, nosso plano é para isso, agora que existem essas novas formas de se relacionar entre empregador e empregado, nós estamos tentando olhar o futuro e dar uma condição melhor para o empregado, e para isso esse relacionamento vai ser importantíssimo. Agora, já são modelos que existem, em que a própria entidade que contrata, ela olha, vê valor no sindicato e diz, olha, esse curso é bom porque a gente sabe da qualidade que eles ofertam e sabe que a mão de obra que está vindo daquele sindicato, ela tem qualificação para fazer aquela função. Então é muito importante isso. Nós estamos longe ainda dessa realidade, mas a esperança não pode deixar de existir, né? Nós temos que acreditar que todo dia pode ser um dia melhor, né? Sem dúvida. E aos sindicatos que estão sentindo o peso do fim dessa arrecadação, para a manutenção da sua vida, para a manutenção da sua respiração, que repensem, né, doutor Antônio? A forma que vocês estão atuando ou atuaram ao longo dos anos com a sua categoria representada.
Exatamente. A gente está caminhando por um processo que é quase mundial, né? Quando você fala de direito sindical a nível mundial, eles já estão bem avançados nessa questão, por exemplo, falam até de pluralidade sindical, né? Porque hoje você não... Por que tem essa quantia imensa de sindicatos? Por conta do critério de especificidade da atividade. Não, e a gente ainda tem casos de sindicatos da mesma categoria, mais de um sindicato da mesma categoria que não se conversam. Aí é que está. Na verdade, não poderia existir dois sindicatos na mesma base territorial representando a mesma categoria, que a gente fala que é o princípio da unicidade sindical. Não pode. Então, quem que fiscalizava isso? O Ministério do Trabalho. Que foi extinto. Exatamente. E que nós vamos falar no próximo bloco sobre essa extinção. Exatamente. Então, o que acontece? Foram criados muitos sindicatos, né, por conta desse critério de especificidade, e alguns, eles têm aquela legitimidade, a legalidade para funcionar, mas não têm a representatividade. Exato. Então, por exemplo, eles têm lá a carta sindical, eles têm, juridicamente falando, eles podem funcionar, fazem arrecadação, mas não tem representatividade, não tem empresas quando é representante patronal e não tem empregados quando é laboral. É esse movimento que a gente está saindo fora agora, de fazer assim, ó, vamos pegar... Quer dizer, das empresas que só arrecadavam, foram criadas só para arrecadar. Exatamente, esse é o movimento. E que muitas vezes essa arrecadação ia para um lugar que a gente até hoje não conhece. Lembrando que no patronal, 60% só fica para o sindicato, né? Existe uma distribuição dessa quantia. Eu até estranhei quando eles optaram pelo fim da contribuição, porque uma parte desse dinheiro vai para a União, né? Eles abriram, de repente, foi uma sinalização... Sim, não sabia. De repente, é uma sinalização de uma tentativa de moralizar, de fato, esse sistema. Exato, porque você vê... Sem dúvida, você abre mão do passivo, que aí seria a arrecadação fora, dá um alívio para o empregador e para o empregado, e você deixa realmente os sindicatos que têm representatividade, como o Antônio colocou. E as relações mais transparentes, é assim que deve ser. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a extinção do Ministério do Trabalho, sobre a possibilidade da extinção da Justiça do Trabalho e sobre regionalização ou privatização. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao segundo bloco do nosso programa. Hoje recebemos para o Agenda do Porto Antônio Carlos Romão Rezende, especialista em direito sindical e coletivo, e Wagner Pereira, consultor portuário. Você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta, as suas colocações para os nossos convidados, pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Aliás, agora eu vou abrir espaço para participação aqui na nossa fanpage. Nós temos aqui algumas colocações feitas pelo Marcos César Brito. Ele diz, pediu para que você, Wagner, vá ao Porto no dia 1º de março, pois, segundo ele, serão mais de 3 mil pais de família desempregado. Pediu também para te perguntar se você já pisou dentro de um navio, para saber a realidade de automação que nós vivemos no nosso porto. E tem o Vitório do Espírito Santo, que está dando bom dia a todos nós e está elogiando a pauta que nós estamos trazendo hoje para a nossa bancada. A gente está falando sobre os principais assuntos que movimentam o setor portuário, mas também estamos falando a respeito das relações de trabalho no Porto de Santos. Nós tivemos aí uma decisão essa semana, onde o TST autorizou os terminais a trabalhar com 100% de mão de obra veiculada. Isso afeta, claro, a categoria, e nós estamos debatendo exatamente isso. Qual é o impacto e qual é a importância dos sindicatos, do ponto de vista do Dr. Antônio, que está aqui conosco, que é um especialista nessa área, investir na qualificação desse profissional em virtude das mudanças que o mercado, não só o portuário, mas o mercado em todas as profissões. Aqui na televisão mesmo, a gente está enfrentando na comunicação hoje uma transformação de que quem não se atualizar, de quem não se qualificar, vai sim ficar à margem. Isso faz parte da evolução do processo da sociedade. Estou errada, Wagner? Não, tá perfeita a sua colocação. É Márcio, né? Márcio. Márcio, primeiro, obrigado pela sua pergunta. Desculpa, Marcos. Marcos, obrigado pela sua pergunta. Eu entendo a sua preocupação. Tenho muita experiência, assim, em show de navio, como a gente brinca, né? Trabalhei muito tempo em terminais como Libra, Santos Brasil, Transbrasa de retroárea, Hipercom. Então, assim, sei muito bem a dificuldade de se embarcar carga, se descarregar, os riscos que se há na profissão. E, por isso, a importância da automação, né? Para que justamente preserve o bem maior que é a vida do ser humano, né? Claro.
Eu ainda não entendi a questão do dia 1º de março que você colocou com relação aos empregados estarem desempregados. Espero que não. Como a gente falou aqui, a gente está abordando um tema que é importante porque essa mudança na legislação, na convenção, ela não vai terminar com a mão de obra de vocês, que é uma mão de obra muito qualificada e específica, especialmente a que faz embarque e desembarque Sem dúvida. Produtos. Tem coisas que são muito específicas que entram nos navios e que precisam de mão de obra manual. Então, elas assim, precisam ser melhor qualificadas. Precisam ser melhor qualificadas. E é exatamente isso que nós estamos abordando aqui, Marcos. É importante que você, como sendo um formador de opinião, uma pessoa que está ligada nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, retorne ao seu sindicato, aquele que você é vinculado, e faça um questionamento. Olha, como nós estamos nos preparando para o futuro que vai vir? Acho que olha que a gente está num futuro ainda atrasado, porque se a gente for pegar outros portos do mundo... É uma diferença de 10 anos que nós temos. Então, vou dar para você um exemplo, Marcos. Rotterdam, hoje, você já não tem nenhum caminhoneiro levando container do pátio para carregar ou descarregar no navio. Esse é um exemplo. Carga de projeto já é movimentada por robô. Então, assim, o que nós estamos tentando fazer aqui é dar uma dica para as pessoas que fazem parte do meio, para que elas possam buscar ferramentas dentro das suas instituições de classe para se qualificar e estarem nesse processo novo. Então, assim, mas é muito importante. Gostaria que você, se você pudesse depois nos informar qual é o desemprego que vai ter, né, a partir do dia 1º de março, até para que a gente possa também debater. Exato, e não é só debater, não, é para que os órgãos de imprensa também possam acompanhar esse movimento que, a princípio, você está dizendo que vai acontecer no dia 1º de março, e busque com as autoridades responsáveis o porquê, as justificativas, porque dizer apenas que é por conta da decisão do TST é tirar de si a responsabilidade de usar o seu dinheiro, que é descontado daquilo que você ganha como imposto, para a sua qualificação, para a sua recolocação no mercado de trabalho. Então, isso é muito importante. Acho que o nosso objetivo aqui é conversar como essas relações vão se dar e, especialmente, deixar para vocês uma nova forma de olhar a relação que vocês têm hoje com o sindicato e passar a ser simplesmente um mero contribuidor e cobrar que eles façam planos para que vocês sejam qualificados para essa nova onda que vai vir, que, Marcos, é inevitável. Tudo na sua vida muda o tempo todo. Você, há um tempo atrás, usava um caderno. Hoje, provavelmente, num curso, você usa um laptop. Então, quer dizer, temos que estar preparados para isso que está acontecendo. Até porque, se a gente não se preparar e não receber esta mudança toda que está acontecendo dentro do porto, do ponto de vista tecnológico, o porto morre. Sem dúvida. E se o porto morrer, aí sim, nós vamos ter um problema seríssimo, um impacto seríssimo de geração de emprego e renda, não só aqui em Santos, não só com uma categoria, mas com milhares de categorias, porque hoje o Porto de Santos ainda é o maior empregador da nossa região. E dando um exemplo prático, a respeito da automação, nós falamos a questão da automação dos gates, que faz hoje a identificação via OCR dos números de container e placa de veículos que adentram aos terminais, que foi uma lei, né, que foi imposta pelo governo, e se falava em demissão em massa das pessoas que trabalham no gate. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi que essas pessoas foram deslocadas para um trabalho mais nobre, né, de analisar as divergências. Elas então, foram assim, qualificadas por força da lei. Por força de lei. Elas precisaram melhorar a forma como elas fazem a atividade delas e passaram a analisar as exceções, ou seja, elas passaram a não precisar sair de dentro da cabine, porque é insalubre você sair dentro da cabine, você tem a intempérie de tempo, o risco de um acidente. Então, a avaria e a identificação de número de container, ela passou a ser eletrônica. Olha que barato. O funcionário passou a olhar aquilo de dentro da cabine, sentado, num conforto melhor, sem precisar pegar sol, chuva. Então, assim, Marco, a gente precisa entender como as coisas vão se dar e exigir que a gente esteja preparado. Você, como contribuinte, você tem que exigir do teu sindicato que ele esteja preparado para investir em você para essas mudanças que estão acontecendo. Até porque as mudanças não podem só acontecer, a qualificação não deve acontecer só por força de lei, né? Sem dúvida, a gente tem que acompanhar o movimento, né? E abrir também a mente para essas transformações. Eu sei que é difícil, mas teve muita coisa que veio para colaborar, para nos ajudar. Toda mudança traz uma certa incerteza, porque a gente mexe com aquilo que a gente conhece como zona de conforto. Exatamente. Então, isso é algo inevitável e a gente precisa enfrentar mesmo, não tem jeito. Fim do Ministério do Trabalho. Positivo ou negativo? Olha, o Ministério do Trabalho foi extinto, acho que em 1º de janeiro, Sim. né? Foi a primeira medida... A primeira medida do presidente eleito. Exatamente. Eu acho o seguinte, eles poderiam fazer remodelar, né? Porque o que acontece? Tinha muito cargo comissionado, aquela coisa toda. Eles poderiam deixar aquilo mais enxuto,
sem a extinção, porque eles cumprem um papel... Um papel importante. Sim, e de certa forma isso vai sobrecarregar as outras pastas, né, que foram divididas, né, para o Ministério da Justiça, Economia, Cidadania. E eles fazem um papel com as superintendências regionais muito importante de fiscalização, de mediação. Então, o que poderia ser feito, a meu ver? Eles poderiam simplesmente reestruturar o Ministério, mas mantê-lo. Não havia necessidade de extinguir. Não havia necessidade. E o fim da Justiça do Trabalho? O fim da Justiça do Trabalho algo que vem sendo comentado, as associações trabalhistas vêm fazendo um trabalho muito interessante. De manifestação, de esclarecimento, inclusive. Regionalmente, a OAB São Vicente, recentemente, né, presidida pelo Eduardo Kliman, ela fez uma movimentação em frente lá ao Fórum de Santos, etc. Eles estão tentando, todo mundo está contra, obviamente. Sim. A Justiça do Trabalho, ela não abriga só aquelas relações individuais do trabalho. Muito pelo contrário. Ela abriga muitas coisas decorrentes das relações de trabalho, ações indenizatórias, ações de enquadramento, ações de todo tipo. Então, por exemplo, para onde que eles vão direcionar isso daí? Para a Justiça Comum? Para a Justiça Federal Comum, porque a Justiça do Trabalho ela é especializada dentro da Justiça Federal. Se já há uma morosidade hoje, imagina com o fim da Justiça do Trabalho. Agora que a gente conseguiu reduzir em quase 1 milhão de processos, né? A distribuição que vai tornar menos moroso, vai jogar deve ter, mesmo com essa redução, a gente deve estar falando de uns 6 milhões de processos. Vai tudo para a Justiça Comum. Olha isso, que beleza. Tudo a nível nacional, estou falando, né? Quer dizer, fica difícil. Eu acho que vai ser, se eles não criarem dentro da Justiça Federal Comum um departamento especializado para o trabalho, vai ter problema. E para que vai criar se já existe? Pois é. Né? Para que vai gastar dinheiro se já tem algo estruturado? Exato, olha, o Marcos, ele respondeu aqui a respeito da questão da qualificação. Curso tem, mas são 20 vagas por ano, por maquinário, para 3 mil homens. Olha Marcos, isso. É justamente isso que nós estamos falando. Vocês, 3 mil homens, pagam para que esses cursos sejam feitos, para que essa carga horária seja determinada. Vocês é que pagam. Se vocês não pagarem, esse sindicato não consegue sequer manter a porta aberta. Então Exatamente. Vocês têm pulso. Agora vocês têm que cobrar, porque agora eles têm que trabalhar para que vocês não percam os seus empregos, vocês não percam o seu ganha-pão e que essas famílias possam ter agora um trabalho mais digno. É sobre exatamente isso que nós estamos falando. Sem dúvida, e é exatamente isso que nós estamos defendendo. Veja bem, eu acho ínfimo você ter 20 vagas para 3 mil homens de um curso que é super importante, que é de qualificação de máquina, que leva tecnologia. As máquinas, elas, se vocês forem perceber, até os nossos carros hoje, já tem carros de modelos de carro chegando ao Brasil que dirigem sozinho. Sim. Você coloca a rota, ele se baseia na posição GPS e dirige sozinho. Então, olha a importância de vocês terem isso numa frequência maior, numa velocidade maior e numa demanda maior, que é o que vocês têm. Então, é muito importante. E ele diz aqui ainda que essa não é a realidade do Porto. Não é mesmo, mas tem que ser. Tem que ser. Porque se a gente não tiver o primeiro passo, se a gente não der esses passos, o porto ele vai morrer, porque a carga que hoje chega aqui vai passar para outros portos. Sem dúvida, os portos que já estão mais preparados. Exato. Então é importante, Marcos, é justamente o insight que a gente quer dar aqui, a ideia que a gente quer dar para vocês é como vocês pagam isso para os sindicatos, que vocês tenham qualidade no que vocês estão recebendo. Vocês são os usuários, então vocês têm que cobrar deles uma maior demanda de vagas, treinamentos mais específicos, treinamentos com simuladores que hoje já existem, que são praticamente jogos virtuais que você simula o que está acontecendo. Não dá mais para a gente ficar dizendo que você tem que esperar lá ficar numa fila ou pedir apadrinhamento para alguém, porque esse é um modelo de política da velha política que a gente fala e que não cabe mais no mundo globalizado que a gente vive. As pessoas elas têm que receber aquilo que elas merecem, não que elas estão pedindo, pleiteando ou pedindo por favor. Você paga. É a mesma coisa quando você paga seu imposto. Não pode ter um buraco na frente da sua casa, não pode faltar segurança quando você chega em casa. São pequenas ações que vocês têm direito e precisam aprender a exercitar e a questionar. O Manuel Messias, obrigada, viu, Manuel, pelo teu esclarecimento. Ele disse que a partir de 1º de março é quando passa a valer a determinação do TST, que permite que os terminais trabalhem com 100% de mão de obra veiculada. E aí, a partir dessa data, existe esse receio, este medo de que esses 3 mil trabalhadores fiquem
sem emprego. Eu acho que ainda dá tempo. Se não foi pensado e se não foi conversado até então, os custos são oferecidos pelo OGMO, nós sabemos. Então, o OGMO é o representante da mão de obra portuária. É ele que vocês têm que cobrar, porque é para eles que vocês recolhem parte daquilo que vocês recebem e que vocês ganham com o trabalho suado de vocês. Porque a mão de obra, ninguém aqui está falando que a mão de obra de vocês é desnecessária ao porto. Ao contrário, vocês têm especialidades que talvez um novo trabalhador demore anos para conquistar. E foi isso que nós falamos exatamente no começo, né? Que nós não acreditamos que se extinguirão essas posições, porque existe um cabedal, existe um background de conhecimento muito grande, anos de treinamento desses funcionários que já fazem parte do OGMO, etc. Então, o que vai acontecer, essa mão de obra vai ser absorvida. Ponto. Você não tem como criar 3 mil novos trabalhadores com conhecimento específico de porto. O que não dá é para acreditar que a mão de obra que vai ser absorvida tenha que continuar trabalhando da maneira que se trabalha, né? Com risco, muitas vezes, porque nós sabemos, e nós já exibimos aqui durante o Agenda do Porto, vídeos de trabalhadores portuários expostos a riscos altíssimos, né? Dentro de, por exemplo, um navio, como bem perguntou o Marcos. Eu nunca estive no chão de um navio, mas eu já vi vídeos e já estudei sobre o assunto e sei que o trabalho de vocês é muitas vezes insalubre. E para que vocês possam voltar para suas casas, para suas famílias, é que a gente precisa estar aberto a essas mudanças que estão sendo propostas não pela nova lei trabalhista, mas pelo novo mercado de trabalho que está aí e que não tem como a gente voltar atrás. A gente vive num mundo globalizado. Todos nós queremos a tecnologia, seja num relógio, num celular, e a gente não pode querer admitir que essa tecnologia não vai chegar em outros segmentos da nossa vida. O trabalho é uma delas. Na verdade, o trabalho é o primeiro, né? Que acaba recebendo todos esses benefícios da tecnologia. Então, assim, nós estamos discutindo aqui justamente para que esse debate venha à tona e que, por exemplo, esse seu anseio, que é algo salutar. Legítimo. Claro, é legítimo. O seu medo. Sim. Mas a gente está justamente querendo dar um insight aqui de que agora é a hora, agora é o momento de que vocês devem sim e merecem ter um reconhecimento e um retorno maior daquilo que vocês investiram ao longo desses teus 20 anos de trabalho como portuário. Pelo menos 20 anos. A gente faz um rápido intervalo no próximo bloco, sim. Aí a gente vai falar sobre privatização ou regionalização. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje recebemos para o Agenda do Porto Antônio Carlos Romão Rezende, especialista em direito sindical e coletivo, e Wagner Pereira, consultor portuário. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa, fazer sua pergunta, sua interação com os nossos convidados, pelo nosso WhatsApp que está aí na tela ou pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Quero começar este bloco falando a respeito da regionalização, da descentralização, da privatização. São pelo menos 3 termos que estão aí na mesa, né? 2 com mais força, privatização e descentralização. Nós temos um governador do estado que defende a privatização integral do Porto de Santos e nós temos o governo federal acenando aí mais para uma necessidade de estadualização, aumento de autonomia nas gestões portuárias. Na tua opinião, o que é melhor? Privatizar ou descentralizar? Nathalie, nós já vivemos um modelo privatizado. A companhia Docas, quando antes dela existir, né, o porto era privatizado e funcionou muito bem. Né? A gente tinha os operadores que cuidavam cada um da sua operação, atendiam algumas questões de legislação. No meu ponto de vista, o melhor modelo é o estadualizado. Por quê? Porque o porto é um assunto de segurança nacional. Pelo porto entram cargas de alto valor agregado, há uma arrecadação muito grande. Há uma necessidade da participação da esfera pública. Da esfera pública, regindo leis para que a gente possa seguir critérios, inclusive de convenções internacionais. Haja visto o 11 de setembro, no qual a gente teve que se adaptar ao ISPS Code, para que evitasse, no qual a gente tem que evitar e escanear cargas para evitar qualquer tipo de fato com explosivos e etc. Né? Então foi muito importante. O modelo federalizado já não dá mais, porque ele não tem autonomia, o braço não chega, ele é lento para chegar na ponta que é o terminal. Esse a gente sabe que não funciona. Então o estadualizado seria o melhor modelo para esse momento, porque dá para o governo do estado a possibilidade de criar leis para que a cidade possa tocar o assunto junto com o porto e ser mais efetiva nas mudanças. Por exemplo, vamos falar de dragagem? Dragagem hoje, se a gente quiser
A dragagem hoje, para você fazer um contrato, você precisa fazer uma licitação e passar por todo o modelo burocrático. Haja vista que a nossa dragagem atual já está próximo do fim do próximo contrato. Do aditamento. Do aditamento. Esse é um exemplo. Então, olha só, você pode e você acaba tendo que fazer uma licitação, isso pode ser judicializado. Sim. E essa judicialização traz mais problemas para o porto, porque traz um risco de se parar o processo como já aconteceu, de dragagem e os navios não poderem entrar. Isso traz uma perda de arrecadação, fuga de cargas, uma série de problemas. Desemprego. Aí sim, desemprego. Se você traz isso para o modelo estadualizado, o próprio governo do estado pode dar força para a autoridade portuária, para a Codesp, e dizer assim, Codesp, contrata isso por meio privado, faz uma parceria público-privada e deixa isso na mão dos terminais. E os terminais podem fazer essa gerência sem interferência de nenhum ente no processo. Então, assim, acho que esse é o melhor modelo para o momento, para que a gente possa ter um início de mais autonomia. Voltar a dar força para os conselhos que existiam. O CAP, por exemplo. Para que eles possam tomar decisões, era muito importante. Tinha a participação de todos os prefeitos, enfim, conhecedores, pessoas técnicas que podiam tomar decisão e ajudar. E eu não tenho dúvida que se a gente for para esse modelo, em menos de um ano a gente já vai começar a ter muitos benefícios. Do ponto de vista das relações de trabalho, quando a gente tem aí uma gestão dividida e a gente tem a iniciativa privada podendo tomar conta, por exemplo, da mão de obra, sim, nós podemos pensar que esses cursos de qualificação que nós falamos aí ao longo do nosso programa sejam feitos com, de fato, efetividade. Sem dúvida, eu concordo com o Wagner, porque vai desburocratizar, né, o processo todo e deixa uma relação mais direta, né? Então a questão dos investimentos e etc. fica mais direto, fica mais objetivo. Trazendo segurança até jurídica, exatamente, né, Antônio? Então esse é o caminho mesmo, é deixar a coisa mais objetiva para que possa atingir de forma efetiva os trabalhadores, né? E com essa objetividade a gente tem um ganho de competitividade real, né? Sem dúvida, porque a partir do momento que você pode tomar decisões mais rápidas de investimento ou de mudar um processo que hoje funciona de uma forma mais burocrática, você está dando mais velocidade para o seu processo de importação e exportação, garantindo que esse container desça mais rápido do navio, vá mais rápido para um caminhão e chegue mais rápido ao seu destino. Isso é o mais importante, porque dentro dessas relações existem vários custos, Nathalie, que a gente não enxerga. Muitas vezes a pessoa vai pegar um produto na prateleira e num mês ela está com um valor, no outro mês ela está com outro. E não entende por quê, né? E não entende por quê. E nem sempre é a inflação. Muitas vezes pode ser um problema logístico, e que é mesmo, né? E a gente chama isso de custo Brasil. Então, a partir do momento que a gente tem mais autonomia para tomar decisões mais rápidas e ter menos inseguranças como uma judicialização, isso tudo traz benefícios para a ponta, que é o produto chegando na prateleira, rápido, você chegando no mercado e vendo que aquilo está lá, em uma demanda necessária para a população. Eu quero voltar aqui porque o Manuel Messias, ele deu também mais uma informação que eu acho que é importante, e que não tira aqui a força que vocês têm para poder cobrar o direito que é de vocês. Ele diz, a respeito do dinheiro, ele vem de verba específica da Marinha, que é repassado para o ógmo. Verba essa é insuficiente, com certeza, é insuficiente. Se o próprio Marcos nos diz que são 20 vagas por ano, realmente esse dinheiro é insuficiente. Só que assim, é insuficiente até que ponto? Quanto a Marinha repassa desse dinheiro para o ógmo? Por que, se é insuficiente, o ógmo, que representa vocês e que tem a força que tem, não questiona e não judicializa, por exemplo, a Marinha? Isso é uma conversa, isso é um diálogo que tem que ser feito a várias mãos. Porque dinheiro existe. Se vocês todos, e vocês são apenas uma categoria que está no porto, se vocês todos pagam ao sindicato que os representa, esse dinheiro está em algum lugar. Então, assim, se não chega ao ógmo, vocês precisam cobrar do ógmo o porquê não chega ao ógmo. E o ógmo precisa pressionar a Marinha. É só assim que a cadeia vai funcionar. Senão a gente vai continuar como cachorro andando atrás do rabo, atrasados em 10 anos do ponto de vista de tecnologia e correndo o risco, sim, de termos um porto ineficiente. E um porto ineficiente na nossa região, aí sim, representa um desemprego e um alarme horroroso para milhares de famílias da nossa região. Já vista a questão do que aconteceu, Manuel, alguns anos atrás, nós não estamos falando de muito não, é menos de 10 anos com a nossa indústria.
Veja a situação da indústria de Cubatão, que era o que mantinha toda a região. Exato. Né? Então, o que aconteceu foi uma perda de produtividade por falta de tecnologia. Sim. Nós tivemos uma migração de muitas plantas, especialmente Cozipa, produtora de chapas de aço, etc. Muitas cargas começaram a sair por outros portos do Brasil mais barato. Algumas linhas deixaram de ser produzidas por conta do custo, quer dizer, isso tudo é por uma ineficiência, por uma falta de adoção de tecnologias. Então a gente tem que entender que esse é um processo natural. Concordo com a Nathalie quando ela diz, precisa haver um esclarecimento de onde esse dinheiro está indo, ele é suficiente, ele não é suficiente. Existe um valor que é repassado, nós não sabemos o tamanho desse valor. Eu quero até ratificar, e a hora é essa. É lógico. A hora, com essas transformações todas, com a decisão do TSE, a hora é essa de colocar as cartas na mesa. Exatamente, falar como que a gente vai fazer para enfrentar essa situação? Quem vai nos ajudar? De que forma a gente pode colaborar? Eles podem colaborar continuando a contribuir. Sim. Com o sindicato. Sim. E dando força para que ele consiga tomar as providências. Sim. Né? Porque cada um recolhendo um pouquinho, essas providências. Eles conseguem correr atrás. Não, e vamos ser bem claro, eu particularmente, Manuel e Marcos, aí, que foram as pessoas que estavam interagindo conosco, os telespectadores, eu só pago aquilo que eu acredito. Sim. Se eu não acredito, eu não pago. Então é muito importante que vocês que usam o sistema sindical tenham com claricidade tudo que está sendo disponibilizado para vocês. Se são 20 vagas, como a Nathalie bem colocou, por que são só 20 vagas? O valor é insuficiente de fato? Exato. Será que o dinheiro que está sendo arrecadado, a quantidade de funcionários que existem no OGMO, ela está contente? Será que a gente não pode fazer? Enfim, as cartas têm que estar na mesa como o Antônio colocou. É só assim que a gente consegue mudar a realidade, não só das relações dentro dessa esfera de avulsos e veiculados, mas nas relações de trabalho efetivas. O Brasil está passando por uma transformação, não tem como a gente voltar para trás. Andar para trás significa involuir. E a nossa sociedade precisa urgentemente que essa evolução comece. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada, doutor Antônio, pela tua participação. Eu que agradeço, Foi um Nathalie. prazer, certamente, a primeira de muitas vezes, porque esse assunto de relação do trabalho é extremamente atual e é encantador. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Foi muito gostoso o nosso bate-papo aqui. Wagner, muito obrigado pela tua participação, pelos esclarecimentos, pela forma contundente como você sempre coloca para os nossos telespectadores informações importantes. E vamos esperar que da próxima vez que você esteja aqui, o novo presidente da Codesp já esteja sido empossado. Sem dúvida, né? Não é mesmo? Olha, graças a Deus que o hiato de tempo não contribuiu para nenhum problema e nenhuma falta de decisão crítica para o nosso porto. Espero também que sim. Foi um prazer estar aqui com o Antônio, com você mais uma vez. É importante a participação do ouvinte, é muito salutar isso. Claro, sem dúvida. Então agradeço mais uma vez a presença. Eu gostaria só de fazer uma pequena homenagem. Na data de ontem, um grande amigo nosso partiu e eu queria deixar aqui uma mensagem para a gente, né? Vamos viver o hoje, viver com sabedoria e bondade, tentar ajudar as pessoas sem olhar alguém. Eu sei que pode parecer piegas, mas a nossa vida é uma poeira no vento, como diria uma música muito bela que tem por aí. Então, um grande abraço, Valdir, que os anjos te recebam de braços abertos. Um abraço do Receita para você. E assim, ainda completando o que disse o Wagner, já choramos demais no começo deste ano. Já perdemos pessoas importantes demais no começo deste ano. O céu está cheio de anjos, mas a gente precisa continuar tendo eles aqui na Terra para que a gente consiga fazer um mundo melhor para esses que estão chegando, nossos filhos e nossos netos. Se tem algo que transforma nesse mundo, ele tem 5 letras: amor. Se a gente empregar amor, certamente a receita desse bolo vira um bolo enorme, cheio de fermento. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto na segunda-feira, sempre com informação de qualidade, de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Bom fim de semana. Tchau.